tema da palavra é servindo a minha igreja local. Romanos capítulo 12, versículo 4 até o 8. Meus irmãos, eu creio que Deus, Ele levanta algumas pessoas com o ministério extralocal. O que é o ministério extralocal? São pessoas que têm um ministério que não é exatamente na igreja local. São pastores, ministros de música que foram enviados. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, que é alguém que tem abençoado o corpo de Cristo em todo o Brasil. Tem o Luiz Hermínio também, que é um pastor que prega no Brasil inteiro, fora. Esses homens têm abençoado a nossa nação com esse ministério extralocal. Mas tanto Luciano Subirá como Luiz Hermínio, eles têm uma forte ligação com a igreja local. Ainda que o ministério deles é extralocal, eles pregam em outras igrejas, em outros ministérios, mas eles têm forte ligação com a sua igreja local. Eu creio que Deus levanta pessoas com esse propósito. Amém? Mas nós precisamos valorizar os ministérios da igreja local. O ministério extralocal, eu não digo que ele é fácil, porque você tem que viajar, você fazer compromisso de ministrar em outras igrejas, e isso toda semana nem sempre é fácil. Você não pode estar com a sua família, é aeroporto, às vezes você passa o dia todo em aeroporto, e não é uma coisa tão simples e tão fácil. E Deus, de fato, levanta algumas pessoas com esse ministério. Mas nós precisamos aprender a valorizar o ministério da igreja local. Porque alguns pastores, infelizmente, eles acabam se desvinculando da igreja local por causa do ministério extralocal. Mas a maioria dos pastores que têm sucesso no ministério extralocal, eles têm uma ligação forte ainda com a sua igreja. Amém? Mas aqueles que se desvinculam, eles se tornam praticamente pastores independentes. E nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu sei que nós somos edificados por alguns pregadores, e isso é bom, nós temos acesso a bons pregadores. Existe no Brasil muitos pregadores da palavra de Deus, que são muito usados por Deus, mas por outro lado, alguns, por isso, acabam desvalorizando a igreja local e tudo que acontece na igreja local. A igreja de Jesus, ela é linda. Mas qual que é o problema e qual que é a diferença do ministério local e do ministério extralocal? É que no ministério local você está vendo todos os defeitos, você está vendo a realidade. E no ministério extralocal você só está vendo a palavra profética que está sendo pregada. Então parece que é mais fácil você acreditar naquele pastor que você não conhece, ou que você não está no dia a dia com ele, porque ele tem uma palavra forte, você não está ali vendo os defeitos dele. Mas aqui não, aqui você não só está vendo os defeitos dos líderes, mas você está vendo os defeitos dos irmãos também. E não parece que é uma igreja tão espiritual, porque você talvez tenha valorizado mais os defeitos do que as qualidades. E por isso hoje existe uma igreja que ela não congrega. Ela fica ouvindo pregadores pela internet. E aí, então, eles fazem isso justamente porque não querem aceitar que existem problemas na igreja. Ou por algum motivo, talvez foram feridos na igreja e agora tomaram uma decisão. Eu não vou pertencer a igreja nenhuma, porque eu sou igreja, eu posso ser igreja em casa. Mas isso é um terrível engano. Nós precisamos valorizar mais os ministérios da igreja local. Amém? Por quê, pastor? Porque quando você precisa, são as pessoas do ministério local que vão te ajudar a resolver o seu problema. Porque quem está lá do outro lado do seu celular nem sabe que você existe. Não é que eles não têm que ser valorizados, eles têm. E parece que eu estou advogando em causa própria. Mas é muito mais difícil você ter um ministério local do que extralocal. Porque se eu ficasse pregando em várias igrejas por aí,
Eu vou lá, prego uma palavra e vou embora para minha casa, e o pastor que fica lá que resolve os problemas da igreja dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão entendendo? Sentar, resolver problema é o ofício do pastor da igreja local. Pastor da igreja local não senta com ninguém para resolver problema. Por isso você tem que valorizar a sua igreja. Você precisa valorizar essa igreja aqui. E eu sei que alguns acabam, talvez, por ouvir tantas palavras poderosas, se ligando mais ao pastor da igreja extra local do que o pastor da sua própria igreja. E parece que eu estou advogando em causa própria, talvez esteja mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós, os pastores aqui, vamos sentar com você no dia que precisar, no dia que tiver uma situação, vamos te orientar, vamos te exortar, vamos mostrar um caminho para você. Porque isso é o ofício do pastor da igreja local. Então, valorize o pastor da igreja local. Valorize os líderes da igreja local. Valorize a sua igreja local. Ah, mas tem muitos problemas. Pois é, essa aqui é a vida real. Bem-vindo. Tem problema. Não acho que são tantos assim. Mas você precisa se relacionar com as pessoas para ver os problemas mesmo. Tem como, você está na sua família, você vai ver problema lá. Essa aqui é a sua família da fé. Tem problema aqui, tem problema em todo lugar. Mas nós precisamos crescer em fé. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 4, eu queria que você acompanhasse comigo. Romanos capítulo 12, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros independentes um dos outros. É isso que está aqui. Mas tem pessoas hoje que estão dentro de casa, talvez porque na igreja local passaram por alguma situação, foram exortados, não aceitaram, ou tem razão, acha que tem razão em alguma coisa e acaba ficando em casa. Mas aqui está falando que nós somos, volta 5. Aqui está falando, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Qualquer pessoa que tem dificuldade em congregar na igreja local, ela não está preparada para entrar no céu. Ah, não suporta aquele irmão. Pois é, ele vai estar lá no céu. Você não suporta ele, como é que você vai entrar lá? Agora, olha o verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aqui, olha só, verso 6. Então, aqui está dizendo que nós temos diferentes dons. Então, qual que é a força da igreja local? É a diferença. Não é igualdade, não, é a diferença. Porque a mão, é bizarro quando você vê pessoas que usam a mão para andar como se fosse pé. Não tem as pessoas que têm equilíbrio para fazer isso? Elas treinam e começam a andar com a mão. É bizarro, porque a maioria não consegue fazer isso. Porque mão não foi feita para andar. Não é? Mas tem pessoas que acabam conseguindo, porque elas treinam e acabam andando com as mãos. Mas a mão não foi feita para isso. O que faz você participar de um corpo sadio é você ser diferente. E aí aqui a diferença eu estou falando em relação ao dom que Deus deu a você. Segundo a proporção da fé. Vamos lá, verso 7 agora. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha o 8. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro de um irmão que tinha em São Luís de Montes Belos. Ele achava que tinha o dom da exortação. Só que ele tinha um problema psicológico. E eu, novo convertido, irmãos, na escola dominical, sentado numa fila do corredor ali, na terceira, quarta cadeira. Ele estava sentado na frente, ele levantou, ele achou que tinha o dom da exortação. E a Bíblia de antigamente era uma Bíblia grande. Ele veio com essa Bíblia falando um monte de coisa. E para minha cabeça. Era assim, era o dom de exortação. Passou, mas de vez em quando a vontade de você fazer isso. Não dá também. Só que a gente segura, né? Olha aqui. Ou que exorta, façam com dedicação. Não é? Ai, irmão José, falecido José, ele morreu.
O que contribui, mas foi por isso que ele morreu, não, viu? Foi porque deu uma biblada na minha cabeça, não. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, aqui, o que Paulo está mostrando é que existe uma diversidade de dons, mas é isso que forma o corpo. Porque o nariz ele não tem a função do ouvido e nem da boca. A boca foi feita para falar, o ouvido foi feito para ouvir, cada um na sua função. E a beleza da igreja local está nisso, em que cada um, dentro do seu dom, dentro do seu ministério, exerça o serviço, o ministério que Deus tem para você. Amém? É porque talvez você pense que o que você tem não é algo tão importante. Mas quando aqui a gente vê, quem exerce misericórdia com alegria. Talvez você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa que gosta de cuidar dos problemáticos. Você é uma pessoa que fica lá recebendo as pessoas ali, você consegue sentir quando uma pessoa não está bem. É um dom importante. Que o que exerce misericórdia faça com alegria. Aquilo que Deus deu para você, ainda que na sua opinião seja pequeno, é importante. Essa é a beleza da igreja local. A beleza da igreja local não está em sermos todos iguais, mas a beleza da igreja local está em sermos todos diferentes, mas com a mesma fé, com o mesmo propósito. É muito bom quando eu vejo pessoas que são muito diferentes de mim, eu dou mais certo com essas pessoas, porque eu admiro aquilo que ela tem e eu não tenho aquilo. Ela é assim e eu sou diferente. Eu admiro sanguíneos, porque eu não sou sanguíneo, eu sou mais fleumático, eu tenho vergonha. Mas o sanguíneo não tem vergonha das coisas, eu admiro isso. Não é que eles são sem vergonha, é que eles não têm vergonha. Eles não estão nem aí se eles têm que fazer qualquer coisa, eles não estão preocupados com a imagem deles, eles querem ser engraçados. Mas eu já sou mais contido, mas eu preciso do sanguíneo, porque é ele que traz mais alegria para o ambiente. Então, não importa qual é o dom que você tem, como diz o texto aqui, o que importa é que você precisa participar, entender que você faz parte de um corpo. E um corpo ele não é feito de um membro só, como diz a palavra, mas de muitos membros. Eu sou muito edificado com palavras dos pastores do Ministério Extra Local, e não me entenda mal, mas eu não quero ser um pastor de igreja extra local. Eu não quero ser um pastor que fica pregando em todas as igrejas, ainda que isso vá acontecer uma vez ou outra, mas eu quero ser um pastor da igreja local. Eu vejo, por exemplo, a vida do pastor Aloísio. O pastor Aloísio ele prega muito em outras igrejas, especialmente videiras ou associadas. Mas o pastor Aloísio, praticamente todo domingo, ele está na igreja local. Tem um pastor, que ele é um pastor da África, ele é chamado pastor Coca-Cola. O tamanho do prédio da igreja dele é 3 quilômetros por 3 quilômetros. O apelo, quando é feito lá, passa um caminhão dentro da igreja para trazer o povo, levar. E tem vários lugares para onde eles vão. É sério que eu estou falando para vocês. É sério. Passa um caminhão, a hora que faz o apelo, passa os caminhãozinhos dentro da igreja, pegando as pessoas, colocando para levar ela para os vários púlpitos que tem dentro da igreja do cara. A igreja dele era 3 quilômetros por 1,5, agora aumentou, é 3 por 3. Ele é chamado de pastor Coca-Cola, porque ele fala que a Coca-Cola consegue colocar o produto dela a 5 minutos de qualquer casa. Aí ele falou que vai fazer a mesma coisa lá na África. Ele pode estar pregando em qualquer lugar do mundo, mas na sexta-feira, que é o dia da vigília da igreja dele, ele está lá. Não sei quantos anos, parece que tem 19 anos, ele nunca faltou ao culto de sexta-feira. O cara é poderoso, ele tem uma cidade, a igreja tem uma cidade de mais de 200 mil pessoas, com tudo feito pelo pessoal da igreja. Ele nunca faltou à vigília da igreja local. Esses caras têm sucesso porque eles entenderam. Esse homem podia rodar o mundo inteiro falando disso, mas ele decidiu ser um pastor da igreja local, ainda que ele pregue em outros lugares. O pastor Luiz, ele fica fora às vezes, porque às vezes ele faz viagem internacional, é difícil voltar. Mas, normalmente, quando ele sai para pregar aqui em igrejas no Brasil, que são mais de 1.000 igrejas videiras, ele não conseguiria pregar em todas elas em menos de 3 anos, se ele pregasse todos os dias em uma igreja diferente.
Mas quando ele sai, normalmente no domingo de manhã ele prega na igreja videira. Porque ele valoriza a igreja local. Você precisa valorizar a sua igreja local também. Porque a proteção que você tem está na igreja local. Amém? É aqui que as pessoas vão te ajudar a crescer em fé. É aqui que você vai ser edificado. Ainda que talvez você pense que o glamour e a beleza está no ministério esse local, você viaja de avião, você fica em hotel, e você pensa que isso é muito glamouroso, mas na verdade, nós precisamos valorizar o que nós fazemos aqui, porque é a igreja local que vai atingir a sua comunidade, é a igreja local que vai levar a salvação para as pessoas. A igreja extra local não faz isso, não? Não, porque não existe igreja extra local. Existe ministério extra local, que eu acabei de citar aqui para os irmãos. Agora, eu quero falar para você de alguns atributos que a igreja local tem. E eu quero começar falando da comunhão. A primeira coisa, porque a igreja ela é edificada em cima de alguns atributos que são importantes falarmos aqui, de alguns princípios, pilares, que é importante falar, e a comunhão é uma delas. Nós precisamos valorizar a comunhão, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vê que os discípulos valorizavam isso. E agora eu quero falar primeiro da comunhão no aspecto do seu relacionamento com Deus, porque a comunhão, ela é a nossa resposta a Deus, porque aqui eu estou falando da nossa comunhão pessoal com Deus, é o primeiro aspecto, né? É a nossa comunhão pessoal com Deus, que é o nosso relacionamento pessoal com Deus. E todo ministério deveria ser fruto do seu relacionamento pessoal com Deus, amém? Qualquer ministério, dom que você exerce, serviço, a palavra ministério é serviço. Qualquer serviço que você exerce na igreja deveria ser fruto do seu relacionamento com Deus, daquilo que você tem aprendido. Com pessoas, mas também com o Espírito Santo quando você está ali no seu quarto. Então, a comunhão, ela é a minha resposta a Deus no relacionamento que Ele quer ter comigo. Porque quando nós voltamos lá para o Éden, você vê que Deus, ele todos os dias estava conversando com Adão na viração do dia. Né? No nosso contexto aqui seria 6 horas da tarde. Na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. E, olha, Deus não mudou, porque você foi criado para ter um relacionamento com Deus. E se você não tem esse relacionamento com Deus, algo está errado na sua vida. E esse relacionamento com Deus é você ler muito a Bíblia, você meditar na palavra, é você orar em outras línguas, é você adorar, louvar, confessar a palavra, interceder. Todas essas coisas são práticas espirituais que vão levar você, que vão fazer com que você cresça espiritualmente. Então, o primeiro aspecto da comunhão é a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Isso é extremamente importante. Amém? Mas existe um outro aspecto da comunhão também, que a gente vê claramente na igreja de Atos, eu vou ler para você, que é o relacionamento com os irmãos, porque o relacionamento com os irmãos vai te fazer crescer. É pedra afiando pedra aqui na igreja. Tem que ser desse jeito mesmo. E sai fogo de vez em quando. Mas faz parte, isso é para o nosso crescimento. Crises são necessárias. É para o nosso crescimento. Lá no céu não vai ter crise não, mas aqui nós teremos algumas. Mas nós precisamos crescer. Não é porque na igreja local tem problemas, tem crises, que eu vou sair, agora eu vou ficar... Você um membro da igreja online. Olha, a igreja online, quando eu falo a igreja online, por exemplo, nosso culto está sendo transmitido agora. Mas erra quem pensa que pode ficar na sua casa ouvindo o culto sem congregar. Vou pertencer à igreja Orvalho online. Isso é um problema. Porque o que ele está dizendo? Eu não quero ter comunhão com os meus irmãos, porque tem problema a igreja. Tem mesmo. A igreja, o Jesus falou que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então aqui é um grupo de doentes que o Senhor está sarando no dia a dia, com o poder do amor dele e da graça dele. Vocês estão entendendo isso? Se não tiver comunhão, não existe igreja. Você tem que ter comunhão com seu irmão.
Você precisa estar em comunhão, porque a comunhão sara. Você acha que Jesus era alguém isolado? Não. Jesus ia em casamento. Você quer uma reunião mais social do que um casamento? Porque no casamento tem pessoas de todo jeito. Jesus ia em casamento, Jesus pegava o barco de Pedro emprestado, Jesus estava na casa da sogra de Pedro, Jesus visitava a casa de Simão. Era assim, ele tinha relacionamento com as pessoas, porque isso é saudável. Os irmãos estão comigo aqui ou não? Ter relacionamento com os irmãos é extremamente saudável. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, 25. Olha o que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia é a volta de Jesus, essa palavra com letra maiúscula aqui. Mas você vê que lá na igreja primitiva já existia os crentes que não queriam ir para a igreja. Nada é diferente hoje, porque tem algumas pessoas também que elas não querem frequentar a igreja e também não acham que é importante, ou então por algum motivo ficam em casa no dia do nosso culto. Atos capítulo 2, abre para mim Atos 2, 46. Deixa eu ler para você aqui, porque o texto aqui de Atos 2, 46, ele fala dos irmãos que estavam ali reunidos comendo juntos. Eles tomavam a sua refeição juntos. Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo é porque não era igual o nosso aqui, né? O templo aqui era o templo de Salomão, mas era o lugar que eles tinham espaço para orar. Então eles iam para lá, porque nessa época não existiam prédios como o nosso, as igrejas eram nas casas, né? Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mas olha só, diariamente. Não, mas aqui tem muita coisa para fazer, a nossa programação está muito grande. Eu sei que a gente tem que dar muitas respostas hoje, né? Estuda, trabalha, e não é possível a gente estar diariamente. Mas esse texto mostra o que é o sonho de todo pastor: reunir diariamente. Se nós, pastores pudéssemos, a gente se reuniria com a igreja diariamente. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Mas sabe o que eu penso? O que deveria haver entre nós? Estamos no lugar conversando. Vamos lá para o prédio. Vamos lá adorar juntos lá. Do nada. Começa um grupo lá, começa a adorar, um canta, o outro profetiza. Vamos lá para a igreja. Irmãos, queria fazer um desafio com vocês. Vamos lá para a igreja orar, vamos orar um pouco lá. Vamos. Pastor, mas tem que ir para a igreja? Não tem que ir. Mas ali, aí eu estou falando da comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos. Porque é importante você estar junto, orando junto com pessoas. É importante você estar adorando juntos. Naquele dia nem era para você estar lá no prédio, mas você começa a cantar uma canção aqui, tem ali meia dúzia de pessoas, um liga para o outro, de repente tem 10, tem 15, tem 100, a gente começa a adorar a Deus, mas aquele dia nem era um dia de culto. Vocês estão entendendo? Porque aqui diz que era diariamente, unânimes do templo, e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. E singeleza de coração, e simplicidade. Não era aquela coisa, aqui eu estou falando de uma coisa que não é programada, que não está dentro da programação, mas nós podemos fazer isso. Pessoal, vamos lá para a igreja lá, vamos adorar, vamos passar um tempo adorando lá. Vamos ficar. Quanto tempo? Não sei. Talvez meia hora, uma, duas, talvez a noite inteira, eu não sei. Vamos para lá. O Espírito Santo vai dirigir. Irmãos, eu sonho com uma igreja assim. Mas que não depende de mim, não. Os irmãos estão lá conversando, vamos adorar. Estão comendo churrasco em algum lugar? Porque quando a gente fala de comunhão, talvez você pense no churrasco. O churrasco é bom também. Porque serve para trazer unidade. Às vezes você pensa no futebol, mas agora eu estou indo além disso. Eu estou indo àquela comunhão em que um vai edificar o outro. Amém? Qual é o seu dom? Pois talvez ele vai fluir nessas reuniões informais. Os irmãos estão calados, acho que não estão felizes com isso, ter que vir para a igreja todo dia. Mas não,
Não sou eu, é você. Talvez um dia vai ser, não, gente, vamos lá para o prédio, vamos fazer um louvor lá hoje. Nós não estamos fazendo nada aqui mesmo. Pastor, se eu sair do futebol, posso ir lá para o prédio também? Vai. O texto diz, em Mateus 18, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele ali, ele estaria. Então, quem sabe nós não seremos também como a igreja de Atos. Olha o verso 47 agora. Vamos lá. Louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aquele povo tinha tanta simplicidade e tanto amor em reunir que as pessoas começaram a ver aquilo, olhar eles adorando, olhar eles sentando e comendo pão, que eles começaram a ganhar pessoas simplesmente por causa dessas atitudes. Meu irmão, a nossa adoração vai atrair pessoas, mas nós também precisamos ter unidade quando sentarmos para comer o pão. Aqui está falando da ceia, mas está falando de uma refeição normal, está falando lá do seu churrasco também. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver unidade. Nossa, mas que povo unido, mas que igreja unida. Nós somos diferentes nos dons, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. Você faz parte do corpo de Cristo desta igreja local. Amém? Olha aqui, 1 Coríntios 14, 26, abra para mim 1 Coríntios 14, 26. Deixa eu ler com você. Diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Essa reunião de adoração que vai começar, de repente você começa a orar, um começa a orar pelo outro, e profetizar, e Deus usar. Você só precisa deixar o Espírito Santo usar você. Amém? Fala, eu deixo. Mas quantos de fato estão disponíveis para isso? Porque se você estiver disponível para isso, certamente Deus vai te usar. Agora, é a comunhão, tanto com Deus, quanto com pessoas, que vai gerar em nós unção profética. Porque uma coisa é o que você recebe quando você está no seu quarto, outra coisa é o que você recebe quando você está aqui. Uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, e outra coisa é a glória manifesta de Deus sobre nós. São coisas diferentes. Por isso que muitas vezes nós temos que reunir para buscar a glória do Senhor, para que a glória manifesta venha. Porque, meu irmão, todo aquele que é crente tem o Espírito Santo, mas nem todos são cheios do fogo do Espírito. E ser cheio do fogo do Espírito é o resultado de você ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com o seu irmão, porque nós aprendemos com as pessoas também. Então é na comunhão que nós recebemos a revelação da palavra, a direção do Espírito, é na comunhão que nós somos edificados, tanto na nossa comunhão com Deus pessoal, quanto na comunhão com Deus junto com os nossos irmãos. É ali que nós somos edificados. Então você não pode desprezar o quanto a sua célula é importante. Você não pode desprezar cada reunião que o seu líder marca para você estar junto. Você não pode desprezar as reuniões que nós temos de oração. Não despreze isso, porque são coisas importantes. E Deus pode usar você em momentos como esse. Então, esse primeiro atributo, a comunhão, é extremamente importante. O segundo atributo que eu quero falar nessa manhã é a edificação. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Por favor, abra sua Bíblia. Então, primeira coisa, primeiro ponto importante é a comunhão. Comunhão com Deus, que são dois aspectos. A comunhão com Deus, mas a comunhão com os meus irmãos, porque isso vai me fazer crescer. A minha comunhão com Deus, ela vai me fazer crescer espiritualmente. E a comunhão com os irmãos vai te fazer crescer emocionalmente, mas também espiritualmente. Sabe de uma coisa? Eu já vi pessoas que eram espirituais, mas não eram maduras emocionalmente, colocou tudo a perder. Quando é que nós não somos maduros emocionalmente? Quando nós não queremos nos relacionar com o irmão.
nós precisamos ter maturidade. A palavra diz que nós temos que suportar uns aos outros. Mas não é suportar, tem que suportar aquele irmão. Não é isso que a Bíblia está falando. Parece isso, mas não é. Ali é dar suporte ao irmão que é fraco. É diferente do que você pensou. Aquele irmão enjoado. Não tem? Você sabe que tem. Também sei. Mas é dar suporte para ele. Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto aqui ele está falando da edificação. Então, a edificação trata-se do nosso ministério local. É a nossa resposta à igreja local. A comunhão é a nossa resposta a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Mas a edificação é a nossa resposta à igreja local. Quando eu me disponho a ser usado por Deus para edificar a igreja. Porque o texto diz, ide, portanto, e fazei discípulos. Isso aqui é ordem. Mas você não pode fazer discípulos se você não for um. Como é que você vai fazer um discípulo se você não é um? Porque aqui está dizendo, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui para formar discípulos, para formar seguidores. A edificação depende da resposta de pessoas. Porque edificar pessoas nem sempre é algo fácil. Porque quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de apacentar, pastorear. Lembra quando Jesus encontrou com Pedro, lá em João capítulo 21, acho que é verso 15. E aí Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando é que nós demonstramos amor por Deus? Quando nós apacentamos as ovelhas. Mas talvez apacentar as ovelhas para você é pregar a palavra na célula. Ou aqui no púlpito da igreja, não é? Não é. Apacentar as ovelhas é você sentar com as pessoas, resolver o problema delas. Não, pastor, não estou custando a resolver os meus. Pois é. Se você decide resolver o problema das pessoas, você pode ter certeza que Deus vai resolver os seus. Porque o seu foco muda. Quando o seu foco é você, o seu umbigo, você vai criar mais problema e mais problema todo dia. Mas se o seu foco for as pessoas, você pode ter certeza que Deus vai te ajudar em tudo na sua vida pessoal. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Eu entendi uma coisa, eu sou um pastor, eu sou um resolvedor de problemas. Pastor é, acima de tudo, um resolvedor de problemas. E eu vou te falar, os problemas aqui na igreja só estão crescendo. Por quê, pastor? Porque a igreja está crescendo. Na mesma proporção, os problemas crescem também. Então, todas as vezes que eu saio de casa para resolver o problema, nem sempre é fácil. Mas uma coisa eu sei, eu falo, a igreja está crescendo. Estou resolvendo muito mais problema do que antes, aí não era assim. Mas, de certa forma, entenda o que eu vou te falar para você. Eu gosto. Estou gostando desse negócio de resolver muito problema. Eu estou vendo a igreja crescer. Alguém esse dia falou, pastor, estou vendo a hora que você vai ter que ficar na igreja o dia todo agora, hein? Falei, não vai demorar muito mesmo, não, vou ter que ficar lá. Mas é isso mesmo. É assim. Eu estava até com um casal aqui essa semana, estava mostrando para ele como é que eu resolvo os problemas, né? Estava sentado ali, e aí quando você senta comigo para falar dos seus problemas, eu vou escrevendo tudo que você está falando. Problema 1. E vou dar problema 2 lá. 3, 10, está lá. Aí eu vou voltando os problemas, de um por um. Ah, já falei ponto 1, aí eu coloco um Vzinho ali. Já falei o ponto 2, coloco outro Vzinho e vou. Até o último ponto que a pessoa falou. Porque é como se eu fosse fazendo um diagnóstico ali. Opa, eu tenho que falar isso, tenho que falar isso, porque senão depois eu esqueço. Na hora que eu termino, o que eu faço? Pego aquele papel, embrulho e jogo fora. E vou embora para casa. Eu não carrego para minha casa o problema. Mas eu estou aqui para resolver os problemas. Talvez Deus quer te levantar para isso também. Amém? Você quer ser pastor? Então a beleza da igreja local está nisso. Mas alguns não querem, eles querem correr disso. Não, não quero resolver problema de ninguém, não.
Ok? Nós respeitamos. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, eu respeito quem pensa assim, mas o melhor caminho é você estar na posição de resolver problemas. Porque foi Deus que te levantou para aquilo e te capacitou para isso. Você deveria ver pelo lado positivo. Se Deus colocou você à frente, vai lá, faz. Ele vai te usar. Mas eu não sei o que falar, mas às vezes eu não sei também. Isso é bom, porque isso vai me fazer orar mais, buscar mais a Deus ainda para ter resposta da próxima vez. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está falando o seguinte: Deus levantou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas e outros como mestres. Aqui está falando de 5 serviços, 5 ministérios. Mas aqui está falando com o propósito. Porque quando fala aqui, com vista com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o desempenho do ministério de cada um aqui é importante na edificação do corpo de Cristo. Só haverá edificação é crescimento do corpo de Cristo, se aqueles que têm um ministério responderem a esse ministério. Se é pastor, então pastor é. Se você é mestre, ensine. Se você é profeta, então pregue. Se você é evangelista, ganha almas. O corpo só vai crescer se cada um der a sua resposta. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Mas aqui tem um propósito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, na medida que cada um responde ao seu serviço, ao seu chamado, o corpo de Cristo cresce e é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós estamos crescendo em fé, amém? Olha o 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, o texto aqui é tão claro, segundo a justa cooperação de cada parte. Deixa eu te falar uma coisa. Está sendo um grande desafio construir aquele prédio, mas muito maior. O desafio muito maior vem depois. É porque você talvez pensa que o maior desafio de Davi foi o gigante Golias, mas não foi. O maior desafio de Davi foi ser rei daquele povo ali, foi estar à frente de um povo que era escolhido por Deus. Então, o nosso grande desafio, o nosso maior desafio é encher aquele prédio. O nosso maior desafio é, daquele lugar, enviar pessoas para outras nações, para abrir outras igrejas. Esse é o nosso desafio como igreja. Mas é necessário, para que haja edificação, crescimento, que cada parte tenha sua resposta. Amém? Nós precisamos ter uma só fé. Nós podemos ser diferentes do ministério, mas eu preciso do seu ministério. Porque talvez eu sou boca. Se eu sou boca, eu não consigo ver tudo, mas você é olho, você vê. Então você vê e me fala. O seu ministério é importante, ainda que você pense que não é. Mas é necessário que haja cooperação de cada parte, para que você cresça e a igreja cresça também. Nós estamos diante de um grande desafio, esse ano, de lotar aquele lugar. Amém? É grande. Mas eu posso falar uma coisa? Todas as vezes que eu visualizo aquele prédio ali, eu visualizo aquele prédio cheio. Eu quero te convocar a visualizar aquele prédio cheio também. Milhares de pessoas adorando ao Senhor ali. Visualize isso. Irmãos, nós seremos uma igreja de milhares.
Nós seremos uma igreja prevalecente aqui nessa cidade. Não é para a nossa glória, não, é para a glória do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas vão nascer de novo naquele prédio, vão ser treinadas ali, vão ser edificadas, porque a edificação ela acontece através desse apacentamento, desse pastoreamento, que inclui célula, que inclui discipulado, que inclui gabinete. Não vejo o gabinete como algo ruim. Eu sempre vejo comentário, não quero entrar naquele gabinete ali não, porque é rala. Mas não é. De fato, esse gabinete é uma bênção. Tem abençoado muitas pessoas. Amém? Você pode dizer amém? Então, se você estiver aqui para o gabinete em algum momento, agradeça a Deus de poder ter a oportunidade de conversar com um discipulador, um pastor, de estar ali dentro, de ter o seu tempo com eles ali, de ser edificado, de ser exortado. Vá com o coração aberto. E se tiver que ser corrigido, a Bíblia diz que Deus não corrige a um filho que ele não ama. Aliás, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele corrige ao filho que ama. Então preste atenção, se você for corrigido, pode ser de Deus, ou certamente será de Deus. Então o propósito da edificação é fazer com que a igreja cresça. E nós edificamos nas células, nós edificamos aqui no Cursão, no CTL, nós edificamos no gabinete pastoral, nós edificamos nas aulas de consolidação, nós edificamos no dia a dia, conversando com os irmãos, um discipulado pessoal, em todas essas coisas nós edificamos a igreja, porque nós estamos construindo valores no coração das pessoas. Valores com base na palavra de Deus, não com base em vozes da minha cabeça. É com base na palavra. Qual que é o propósito da edificação? É gerar maturidade. Nós precisamos ter maturidade. E ter maturidade significa que nós precisamos passar pelos problemas, sem ficar ofendidos. Sem ficar ofendido por qualquer coisa. Nós não deveríamos ficar ofendidos por nada. Mas, quando você entende que você vai passar pelos problemas, que aqui não tem capacidade de ofender você, certamente você vai ser muito mais usado por Deus e você está mostrando muita maturidade. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas se tu me amas. Eu falo a mesma coisa para você. Apacenta as ovelhas do Senhor. Olha, quando Jesus estava com Pedro, ele falou assim, olha, se você me ama, ensina teologia para minhas ovelhas. Se você me ama... Não, a única coisa que Jesus fez foi, cuida dos problemas deles. Que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas não existe outro caminho. Nós estamos aqui para edificar o reino de Deus no coração uns dos outros. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ele não disse, vai lá e fica fazendo sermão para eles. Ele falou, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Vai lá e fica fazendo pregação. Não, apacenta as minhas ovelhas. Cuida deles. Você me ama? Então, demonstra o seu amor. O que Jesus estava dizendo é, quem apacenta as minhas ovelhas, me ama. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem pode dizer amém? Mas qual é o tipo de igreja que resiste às portas do inferno? Uma igreja que está unida, que caminha num só propósito, que caminha numa só fé. Olha, igreja, ministérios, cada um tem a sua ênfase. Pastor, mas você não acha que todas as igrejas deveriam se unir, deveria ser uma só? Tudo bem. Você acha que todo carro deveria ser igual? Você acha que toda fruta também deveria ser igual? Toda roupa também deveria ser igual? As igrejas não precisam ser iguais. Elas precisam concordar em algumas coisas. Como, por exemplo, eu concordo que só há salvação através do sangue de Jesus. A Assembleia de Deus também concorda com isso. A videira concorda com isso. A Deus é amor concorda com isso. Nós precisamos concordar que Deus, Ele é um ser em três pessoas. Ele é três e ao mesmo tempo é um. A videira tem que concordar com isso também, porque é bíblico. A Assembleia de Deus também. Qualquer outra denominação que não concorda com isso está fora. Então, a respeito do fundamento tem que ser igual. Mas a forma como vamos construir
nós temos a liberdade de sermos diferentes. Nós temos uma ênfase aqui, que alguns pensam que é célula, mas na verdade a nossa ênfase é vida com Deus. Essa é a ênfase da Igreja Orvalho. Amém? Mas outra igreja tem uma ênfase diferente da nossa. E tem que ser respeitado na ênfase que eles têm. O problema é quando eu acho que a minha ênfase é a única certa e a dos outros é errada. Nós temos uma ênfase aqui. A videira tem outra ênfase lá. A ênfase da videira é a pregação da graça. A ênfase aqui é o relacionamento com Deus. Nem a videira está errada e nem nós estamos errados. Mas essa é a beleza do corpo de Cristo. A beleza do corpo de Cristo, do reino de Deus, é assim mesmo. E quando você vai, não, pastor, porque na igreja primitiva era tudo junto, é um engano seu. Nós precisamos ler a Bíblia. As igrejas eram completamente diferentes umas das outras. Porque senão Jesus tinha falado a mesma coisa para as igrejas ali da Ásia Menor, que eram as maiores. Ele teria falado a mesma frase, a mesma repreensão, e teria feito o mesmo elogio para todas as igrejas. Mas para uma igreja ele fazia um tipo de crítica e um outro tipo de elogio. Para outra igreja ele fazia um outro tipo de crítica e um outro tipo de elogio. Para uma outra igreja não tinha crítica, só tinha elogio. Para outra igreja, que é de Laodiceia, só tinha crítica. O que mostra que cada igreja tinha a sua cara, o seu modo de agir, as suas qualidades e até mesmo os seus defeitos. Isso não faz a Igreja Orvalho do Ministério Orvalho um ministério melhor ou pior do que o outro, é só uma questão de ênfase. E graças a Deus, porque tem outras igrejas com outras ênfases. Tem igreja que o louvor não é barulhento, tem pessoas que não gostam de barulho. Vai para a igreja que não tem barulho. Pastor, mas tem gente que não gosta de barulho? Tem, é claro. Tem pessoas que acham que o louvor tem que ser, não pode ter nada. Cada um tem a sua ênfase, mas essa é a beleza do corpo. O corpo de Cristo é isso. É sermos diferentes, mas temos o mesmo propósito, que é o próximo ponto: salvação de vidas. O terceiro atributo da igreja é o evangelismo. E o que é o evangelismo? O evangelismo é a nossa resposta ao mundo. Então, a nossa comunhão é uma resposta a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. A edificação é a nossa resposta dentro do corpo de Cristo, é o nosso ministério. E o ir de pregar o evangelismo é a nossa resposta ao mundo. Porque tanto a comunhão como a edificação tem que nos levar para o terceiro ponto, que é aqui Marcos capítulo 16, verso 15. Abra sua Bíblia aí. Olha o que está escrito. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é ordem. Amém? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, não sou evangelista, não sou bom para evangelizar. Deixa eu te dar uma tática aqui para evangelizar. Você compra coisas? Qualquer coisa, você compra, não compra? Então, no lugar que você vai comprar, essa coisa que você vai comprar, você pode fazer uma proposta para a pessoa: vou comprar isso aqui, que legal, gostei. Posso te fazer um convite? Porque se você está comprando alguma coisa, a pessoa vai ficar, ela vai no mínimo te ouvir. Ela não vai ser mal educada com você. Entendeu? Vai lá, prega para aquela pessoa para quem você está comprando. Lá no seu trabalho, chama alguém no canto quando alguém reclamar alguma coisa. Chama no canto e fala: o que está acontecendo? Deixa eu orar por você. Alguém reclama: eu estou com uma dor de cabeça, vem aqui, deixa eu orar por você. Meu Deus, cura. Faça isso. Talvez realmente você não é um evangelista, mas aqui está falando que nós temos que pregar o evangelho. Isso é para nós. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós temos que ser cheios do Espírito no nosso tempo com Deus. Nós precisamos ter o nosso ministério, dar a nossa resposta aqui, sermos edificados, mas tudo isso para pregar o evangelho tem um propósito. Eu acredito. Você acredita que todo crente é um líder? Não. Mas eu acredito que todo crente é um sacerdote. Porque é o que a Bíblia diz. Se todo crente é um sacerdote, ele precisa dar uma resposta sacerdotal. Vocês entenderam isso? Então você foi chamado para pregar o evangelho, sim. Você foi chamado.
O dia que você sentir de Deus de dar uma oferta para alguém, dá uma oferta e prega Cristo para ela. Fala de Jesus. Conte a sua vida, conte o seu testemunho. Nós vamos ter comunhão com Deus, nos encher de Deus, nós vamos ter um ministério aqui na igreja, mas a gente não podemos negligenciar isso aqui. Pastor, mas a igreja que tem qualidade, ela é pequena, tem que ser pequena. Meu irmão, tira isso da sua cabeça. Isso é maligno. Tem pastor que pensa, não, vamos ficar só com esse grupo de irmãos aqui, a gente fica aqui, a gente edifica um ao outro aqui dentro e fica aqui. Não, está escrito ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí você fica lá, não vamos ficar aqui porque a gente está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. Não, mas será que Deus não quer salvar o máximo de pessoas possíveis? Serão alcançadas pela igreja, é lógico que quer estar falando aqui. Nós precisamos crescer em Deus, amém? E quebrar esses sofismas, né? E nós estamos aqui, irmãos, sabe que a nossa grande oportunidade, nós somos uma igreja pequena agora, mas nós seremos grandes e você pode crescer junto conosco. Talvez você se sinta mais confortável numa igreja pequena, porque você já teve problema com a igreja grande, mas igreja pequena também tem. Estava conversando com um rapaz na obra que foi fazer um orçamento lá, ele falou, não, minha igreja tem 30 membros, mas tem tanto problema. Falei, sério? Falei, igreja com 30 membros tem problema? Tem. Falei, pois é. Imagina a nossa lá então. Todo lugar tem problema, não adianta, meu irmão. Não, vamos fazer uma torre de Babel, vamos ficar só aqui, vamos. Você me ensina, eu te ensino, a gente estuda e... não, tá, mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você se edificar? Qual que é o propósito de você ser cheio do Espírito, se não for para mostrar isso para o mundo? Os irmãos estão comigo aqui, sim ou não? Então, o propósito principal da comunhão e da edificação é o evangelismo. João capítulo 15, verso 16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Pastor, esse texto está falando aqui, que nós já fomos predestinados. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O texto aqui está falando que você foi escolhido para um propósito. Uma vez que Deus já sabia que você seria salvo, Ele te escolhe com um propósito. Pastor, tem predestinação na Bíblia? Tem. A nação de Israel foi predestinada à salvação, assim como a igreja também foi predestinada à salvação. Mas para ser salvo, você precisa fazer parte da igreja. Você precisa aceitar fazer parte da igreja. Porque aqui está dizendo que nós somos escolhidos para frutificar. Essa é uma palavra que foi dada aos discípulos, aos apóstolos, para dar frutos, não somente uma salvação que Deus escolheu alguns e condenou outros. Então nós somos escolhidos para frutificar. Existe um para. Ainda que alguns não vão frutificar, mas nós fomos escolhidos para frutificar. Não, eu creio que só alguns foram escolhidos para isso. Não, todos podem dar frutos. Todos podem frutificar. Agora, é fato, foi Jesus que tomou a decisão de nos amar primeiro. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Se você amar Deus hoje, eu te digo, você foi amado primeiro. Você foi amado antes. A igreja, ela precisa ser um lugar onde as pessoas se sentem bem. E não um lugar que traz condenação para as pessoas. Que traz peso. Ah, não, lá na Igreja Orvalho eu fico meio desconcertado lá, porque eles têm isso, eu sou amaziado, e aí... Não, tem situações que precisam ser resolvidas, é fato. Mas a igreja é um lugar que as pessoas precisam se sentir amadas, independente da condição que ela esteja. Não que nós vamos deixar aquela pessoa naquela condição. Nós vamos sentar com essa pessoa, nós vamos explicar o evangelho para elas, nós vamos pastoreá-las, nós vamos edificá-las na palavra, nós vamos mostrar a verdade na palavra, nós vamos fazer tudo isso, mas nós precisamos receber as pessoas que entram pela porta ali, elas precisam ser abraçadas naquele lugar, elas precisam ser amadas, independente da situação delas, e jamais constrangidas. Os irmãos estão comigo aqui nisso? Jamais constrangidos, porque tem algum problema que ela tem que resolver. Do jeito que ela chegou, é o jeito que nós vamos começar a trabalhar na vida dela. Com o que Jesus mandou fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, resolve os problemas.
Nós precisamos estar ligados nisso, porque senão as pessoas vão se sentir desconfortáveis aqui com uma pregação muito legalista, que coloca tanto peso sobre as pessoas que nem o próprio pregador consegue carregar. As pessoas precisam ser amadas, amém? E é através desse amor que elas vão ser ensinadas a sair do pecado, a sair dessa vida, talvez, que elas estão vivendo de pecado, uma vida pecaminosa. Efésios 3:8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Que a Bíblia diz que a igreja, ela era um mistério oculto. E que os profetas que profetizavam a respeito do Cristo em nós, o Deus morando em nós, eles tentavam descobrir em que tempo isso iria acontecer. Mas não foi revelado a eles. E a Bíblia diz que o que foi revelado a eles é que a profecia deles não era para eles, mas iria se cumprir em nós. E aqui fala que a beleza da igreja, inclusive nas suas próprias diferenças, é que vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Há muitas formas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A forma como Deus nos trata, a forma como Deus age conosco, não é um testemunho para quem está aqui no mundo. O que o texto está dizendo é: a forma que Deus nos trata e nos ama é tão forte que isso mostra a multiforme sabedoria de Deus para principados e potestades nas regiões celestiais. Os anjos, quando veem o nosso tratamento, para eles é um testemunho da multiforme sabedoria de Deus. Eles compreendem há muitas formas de Deus agir através de nós, a igreja. Tal é a forma poderosa com que Deus nos trata. A igreja é linda, amém? E nada vai tirar essa glória nossa. Se essa igreja tiver unidade, meu irmão, nós vamos atingir os 4 cantos dessa cidade aqui. Nós vamos estar no Brasil, nós vamos estar nas nações. Uma igreja unida é imparável. Nós precisamos ter essa unidade. E você tem que ter essa disposição no seu coração. Então, o crescimento da igreja ela é resultado da resposta de cada um. De cada dom que você tem. Pastor, não tem nenhum dom. Tem, é porque você talvez ainda não percebeu. Mas tem sim. Nós precisamos ter o mesmo coração, andarmos no mesmo espírito de fé, na mesma direção. Isso vai fazer a nossa igreja ser prevalecente. Nós seremos uma igreja de milhares.